cara. E não dá para não falar, ou não te perguntar, ou não te dizer o seguinte. Perguntar para o senhor o seguinte: qual a importância da gramática para o estudo de uma língua? O senhor que é professor de grego, hebraico e aramaico. Por Vamos favor, lá. a importância da gramática para isso. Uma coisa bem simples. Nós somos brasileiros. Ok. Nosso idioma é o português. Ok. Aí vem a pergunta: todo brasileiro, conhece a gramática portuguesa? Não. Olha que pergunta simples. Não. Por que não conhece? Porque não é preciso e necessário para você dialogar com alguém. Preste bem atenção, olha como é simples o negócio. Por que às vezes eu não preciso da gramática em português? Lógico, todos nós estudamos na escola a gramática portuguesa. Porém, não de uma forma aprofundada. Forma aprofundada é para quem faz faculdade de letras. Aí sim. Aí você não vai conhecer só a gramática, vai conhecer a literatura, vai conhecer a história, vai conhecer tudo relacionado à língua portuguesa. Ok. Como nós temos um diálogo, e nosso diálogo ele tem que ser polido. Possa ser que cometamos alguns erros ao dialogar, sim. Ninguém é perfeito. Até mesmo um catedrático em português possa ser que ocorra alguns deslizes, alguns erros. Ainda mais no meu caso, que eu lido com outros idiomas, a não ser só o português. Já aconteceu várias vezes na faculdade, eu colocar caracteres em hebraico e esquecer que não tinha nada a ver com hebraico, era grego. Ou era grego, estou escrevendo em hebraico. Ou era para escrever em português, eu acabo errando. Então, existe algumas questões. Agora, qual a necessidade? No caso, no meu caso, eu vou estar fundamentando algo dentro de um idioma, eu não estou dialogando com a pessoa grego, não estou conversando com a pessoa em hebraico, nem grego, nem aramaico. Eu estou explicando, exemplo, o que está escrito dentro dessa Bíblia. Se eu estou usando uma escrita, exemplo, uma redação. Numa redação, a pessoa pode escrever de qualquer jeito? Pode. Porém, será aprovado? Não. Por que não? Porque ele tem que fazer a redação dentro do quê? Dentro das regras gramaticais. Norma culta. A fala é uma coisa, a gramática é escrita. Então, quando eu vou estudar essa Bíblia hebraica aqui, ó, Bíblia hebraica Stuttgartensia, ela tem um registro escrito. Esse registro está dentro de normas gramaticais. Então, se eu não conhecer, não tem como eu interpretar de forma precisa o que está escrito aqui. A mesma coisa, o grego. Exemplo, esse é o Novo Testamento grego, quarta edição. Quarta revisão e edição, The Greek New Testament. Isso, eu acho que é de Nestle Aland ou Kurt Aland, deixa eu ver. Kurt Aland, essa é de Kurt Aland, quarta edição. A mesma coisa, existe uma escrita aqui dentro. Então, eu tenho que saber regras gramaticais em grego para poder interpretar de forma precisa o que aqui está escrito. Então, eu não posso ignorar. Mesma coisa no português. Lidamos com a Bíblia em português. A Bíblia em português. Porém, se eu fizer uma pergunta aqui, em um único capítulo, falar, gente, quantas conjunções coordenativas existem nesse capítulo? Para quê? Vai ser um suicídio. As pessoas, mas qual a necessidade, professor, de eu saber quantas conjunções coordenativas conclusivas há nesse capítulo? Porque se você não souber, você não vai saber quando é que o escritor ali ele está encerrando o seu pensamento na narrativa. Quando ele conclui o seu pensamento. Ou melhor dizendo, onde o escritor inicia o seu argumento, qual é a trama que existe até encerrar a sua argumentação. É a mesma coisa. Você pegar um mas da vida. Mas, o que isso significa no português? Português. Uma conjunção coordenativa adversativa. Ele está contrariando alguma informação que lhe antecede ali. Agora, se eu não conhecer a gramática, isso aqui é a gramática do português. Eu não consigo entender a hermenêutica do texto. Fui dormir, mas estava com vontade de ficar acordado. Aí vem, essa é a questão, aquela é a questão. Olha o pronome demonstrativo que complexo. Uhum. Igual, eu tenho uma aula que eu analiso, que é sobre a parábola da ovelha, dracma e filho pródigo. Na minha aula de hermenêutica, eu pergunto para os alunos em sala de aula, quando dava aula em sala de aula, perguntar, gente, quantas parábolas há no capítulo 15 de Lucas? O que os alunos faziam? Iam direto na epígrafe, no título. 3, professor. Por que 3? Porque é a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Tem certeza? Tem, professor. Aí alguns alunos, não, professor,
é 2 parábolas. Por que 2? Ah, professor, é 2? Não sei, é porque eu acho que é 2. Aí eu falei, não, é uma só. Ah, não, professor, mas está escrito aqui, ó, dracma, ovelha e filho pródigo. Eu falei, não, é uma. Por que uma? Deixa eu pegar a Bíblia em português aqui, e rapidinho, já que nós estamos ao vivo, vai ficar interessante. Quer ver? Lucas capítulo 15. Eu vou só rapidinho aqui, só para os alunos verem, igual você fez a pergunta, se é importante aprender a gramática. Então, vamos usar o nosso português aqui. E tem gente, se essa pergunta, as pessoas poderiam estar dizendo aqui agora. Se fosse... Lucas 15? Lucas 15. Eu vou abrir aqui, pastor. Professor. Ok. Costure assim. Fala aí, recebo, varão. Lucas capítulo 15. Tá na tela aí. Tá na Isso, tela. olha que interessante, vamos lá. Olha lá, ó, primeiro, olha, vamos para a gramática logo, vai. Primeiro, eu vou contar a história aqui. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Agora vem a pergunta aqui. Para aí, fica só no versículo primeiro, isso. Agora vem a pergunta. Ué, então quer dizer que não existia um publicano trabalhando? Nenhum publicano estava trabalhando? Por quê? Porque a pessoa vai se prender ao vocábulo todos. Esse todos é uma figura de linguagem. Não necessariamente estavam ali todos os publicanos. Se a pessoa não saber do que se trata essa figura de linguagem, a pessoa vai errar na interpretação também. Mas beleza. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse é um pronome demonstrativo, este recebe pecadores e come com eles. Aí, olha lá agora. Olha, vamos ver quantas parábolas há no texto? Olha o versículo 3. E ele lhes propôs quantas parábolas? Quantas? Uma. É uma parábola, não são 3 parábolas. É uma única parábola. Pode voltar a imagem aqui. Pronto, isso é um detalhe. Agora, se eu não souber o que é um pronome demonstrativo, ou o que é um pronome relativo, singular ou plural, primeira, segunda ou terceira pessoa, eu vou errar na interpretação. Isso é gramática do português. Então, todo mundo tem o costume de dizer, não, é 3 parábolas. Por quê? Porque é ovelha, dracma e filho pródigo. Não, é uma parábola apenas. É uma parábola com 3 registros ali, ó. 3 personagens conectados a uma única essência. E como que eu descubro uma verdade central de um texto? Parte da hermenêutica. Você quem estudou direito, estudou hermenêutica do direito. Assim como eu estudo um pouco de direito, a minha área é exegética, e depois exegética lida com a hermenêutica também. Então, dentro da hermenêutica, o que me leva a hermenêutica a analisar isso? Eu tenho que ver o quê? Qual é o pensamento central do escritor da narrativa? E como eu descubro isso? Eu descubro pela repetição de verbos de ação. Por isso que é uma única essência, uma única parábola. Isso eu explico no meu curso de hermenêutica. Quem um dia quiser estudar hermenêutica, tem um curso pronto que explico como entender a Bíblia no português. Isso é no português, hermenêutica. Aí veio um aluno, a pessoa queria fazer o curso de exegese. Eu perguntei, conhece grego e hebraico? Não. Então você não pode fazer curso de exegese. Mas por quê, professor? Porque a exegese você precisa saber o hebraico ou o grego. Como você vai fazer crítica textual? Como você vai decodificar o aparato crítico da Bíblia Hebraica da Gartência, a Massorá Parva e a Massorá Magna? De que jeito? Não tem como. Muito menos decodificar o aparato crítico da Bíblia grega. Se não souber o grego, você não tem como fazer crítica textual. Como você vai julgar o valor das variantes aqui dentro? Você não sabe o grego. Impossível. E tem algumas pessoas aí, infelizmente, no YouTube, por isso que eu falo, da informação fake. Sim. O camarada é exegeta. Quando fala isso, meu Deus, é complicado de ouvir. Aí algumas pessoas mandam o link do vídeo, eu vou, meu Deus, isso aí não é exegese, amigo. Mas, professor, mas ele destrichou, foi isso, foi aquilo. Eu falei, não, exegese não é isso, não. Exegese é uma coisa um pouco mais complexa. Olha, exegese, sabe quanto tempo uma pessoa leva para fazer a exegese? Vou colocar, de 10 versículos, exegese. Vou colocar um capítulo da Bíblia, vai. Sabe quanto tempo a mulher leva? Em torno de 3 a 4 meses. Fazer uma exegese. Isso a pessoa conseguindo tirar 1 hora, 2 horas por dia. Eu digo isso porque, aqui, ó, esse meu manual de exegese é só o capítulo 28 de Ezequiel. Deu 272 páginas. Caraca, misericórdia. Sabe o que é isso? Ó, um capítulo só, dá 272 páginas. Agora, imagina você pegar e fazer exegese da Bíblia toda. Você pode ter 300 anos de vida, aí consegue.
300 anos de vida, acho que dá. Aí tem gente que, eu fiz exegese do texto. Não, gente, exegese, o que lida a exegese? Vamos lá, parte que constrói a exegese. Crítica textual, crítica literária, crítica das fontes e crítica das formas. Hoje em dia, as pessoas dizem que são exegetas, porém, hoje são mais crítico-textuais. O que mais existe hoje no mercado é crítica textual. Por que crítica textual? Porque as pessoas não querem fazer mais a crítica literária. Porque dá trabalho para fazer. Você segmentar um texto. Primeiro, delimitar. Então, você vai fechar em porções menores. Chama delimitar um texto. Depois, você vai segmentar. Você vai abrir, como fazer, um quebra-cabeça. Você vai segmentando. Depois, para você estruturar toda a questão ali literária do texto. Isso dá problema. Quando o pessoal fala da semiótica, da sincronia, da diacronia, são termos técnicos da exegese, até mesmo da linguística do português, que existe isso. Então, existe uma sincronia, existe um sentido, existe uma conexão, uma ligação ou não. Existem rupturas. Então, não é tão fácil assim. Então, quando as pessoas me indagam, me questionam, tem muita... fulano, como que ele fala? Fulano refutou o professor Fábio. Gente, tem coisas que eu deixo. Aqui, Agora, alguém quer me refutar? O desafio fazer aqui no seu canal. O desafio está Quer refutar o professor Flávio? Refute aqui, academicamente. Eu quero ver. Ezequiel 28 está aqui. Eu refutei a tese. Aqui está refutado. A tese que diz que Satanás está descrita a queda de Satanás em Ezequiel 28. Aqui eu provo que não. Aqui eu provo que não. Agora eu quero que alguém adquira aqui, aqueles que defendem a queda de Satanás em Ezequiel 28, Isaías 14, agora sim. Aí, se você pegar aqui, eu quero ver refutar e provar que o meu argumento aqui está totalmente errado. Aí sim. Aí sim. Aí é refutar. Aí vai levar tempo, hein? Vai ter que entender, primeiro, o meu raciocínio, estrutura, análise, perspicácia